Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar mais uma aula sobre o sistema reprodutor humano, o sistema genital. Então, na nossa última aula, nós vimos como funciona o sistema genital masculino. Hoje nós vamos ver como funciona o sistema genital feminino. Então, eu montei uma apresentação do jeitinho que vocês já estão acostumados. Eu vou colocar aqui a apresentação para vocês. Tá? Então, vocês já devem estar vendo a minha tela. Então, ainda estamos no módulo 16, a reprodução, o sistema genital feminino. Só para a gente relembrar uma coisinha que a gente viu na nossa aula passada sobre os gametas. Os gametas são células especiais que servem para a reprodução. Nós temos dois tipos de gametas no ser humano: os espermatozoides produzidos nos testículos e os óvulos produzidos nos ovários. Então, aqui eu coloquei a imagem do óvulo. Por que eu coloquei só do óvulo? Porque eu quero falar um pouco mais dele hoje. Tem uma grande diferença entre a produção de espermatozoides e a produção de óvulos. No caso dos espermatozoides, antes da puberdade, o homem não é capaz de produzir gametas. Não produz nenhum gameta antes da ação dos hormônios, do amadurecimento dos testículos. Então, antes da puberdade, o homem não tem nenhum espermatozoide, não produz nenhum. Nas meninas, nas mulheres, já é um pouco diferente. Os óvulos, eles são produzidos já quando a menina ainda está na barriga da mãe. Então, quando o corpo da menina está se formando, alguns óvulos já vão sendo produzidos. A menina já nasce com muitos óvulos produzidos. Só que esses óvulos ainda não estão prontos. Eles ainda não estão maduros. A produção dos óvulos acontece durante o desenvolvimento embrionário, lá na barriga da mãe. E quando os hormônios começam a agir, ou seja, quando a puberdade começa, quando ela se inicia, aí os óvulos vão amadurecendo e vão sendo liberados. E aí sim eles vão ficando prontos, bem? Então os óvulos eles são produzidos e eles amadurecem a partir, pessoal, somente amadurecem a partir do começo da puberdade. Antes disso, eles já estão lá, só que eles ainda não estão prontos. Ao contrário do que acontece no homem. Antes da puberdade, não tem nenhum espermatozoide. Tudo bem? Então, falando dos óvulos, pessoal, vamos ver então o sistema genital feminino. Então, aqui nós temos os órgãos desse sistema. Aqui temos a posição dele, bem? E aqui, pessoal, nós temos o útero, que vocês já devem ter ouvido falar, e que todos vocês já habitaram esse útero aí por alguns meses, antes de vocês nascerem. Os ovários, bem? E as tubas uterinas. Aqui tem esse canal que se chama vagina, bem? A vagina, pessoal, é a parte interna, esse primeiro canal que conecta o útero ao meio externo. Já vamos falar mais dele. Mas, pessoal, essa parte externa é chamada de vulva. Não está aqui na imagem, mas é a vulva, a parte externa, a parte que nós podemos enxergar, né? Ver por fora do nosso corpo. A vagina, o útero, as tubas uterinas e os ovários são órgãos internos. Vamos falar um pouquinho, então, de cada um desses órgãos. Os ovários são as gônadas, as glândulas sexuais. Essas glândulas produzem hormônios, como nós já falamos, né? Esses hormônios que são responsáveis pelas mudanças no corpo durante a puberdade e que são responsáveis, pessoal, por toda a produção e amadurecimento dos gametas. Que hormônios são esses produzidos pelos ovários? O estrógeno e a progesterona. E aí, pessoal, os ovários, eles vão produzindo os óvulos, vão amadurecendo esses óvulos e libera um óvulo, um gameta, a cada 28 dias, mais ou menos, bem? Num ciclo chamado ciclo menstrual. Então, quando libera esse óvulo, ocorre a ovulação. Tudo bem? E libera para onde? Para onde vai esse óvulo? Cai do nada? Não, gente. Esse óvulo ele vai para as tubas uterinas.
que são alguns, parecem dois canais, dois tubos, que ligam os ovários com o útero. Dá para a gente ver aqui nessa imagem, ó. O óvulo sai por aqui e passa pela tuba uterina, né? Até chegar ao útero. O útero é onde ocorre o desenvolvimento do embrião. Então, se ocorrer a fecundação, já já a gente vai ver o que é essa fecundação. Se houver a fecundação, esse embrião vai se desenvolver dentro do útero. Que, como eu falei, foi a nossa casinha durante alguns meses aí, antes da gente nascer, né, gente? E a vagina é esse canal que liga o útero ao meio externo. Durante o parto natural, por exemplo, é por ali que o bebê vai sair, tudo bem? Que vai ligar o útero ao meio externo, a parte de fora do corpo. Aqui nós temos uma imagem, pessoal, mostrando a ovulação. Olha para essa aqui primeiro, bem? Aqui, pessoal, nós temos umas bolinhas bem pequenininhas. O que são essas bolinhas pequenininhas? São os óvulos jovenzinhos, os óvulos que ainda não estão prontos. Como se eles estivessem verdes, né? Não verde colorido de verde, né, gente? Verde porque eles ainda não estão maduros. Esse óvulo, ele vai amadurecendo, então ele aumenta de tamanho, ele vai mudando o jeito dele ali. Quando ele está pronto, ocorre a ovulação. Então sai um óvulo aqui na tuba uterina. E esse óvulo vai percorrendo a tuba. Olha aqui, gente, ele vai estar aqui no comecinho dela, depois ele vai mais para frente, depois mais para frente, depois mais para frente. E, pessoal, até que ele chega ao útero. Tudo bem? Alguém já tinha me perguntado, em algum tira-dúvida, se eu não me engano, se só sai um óvulo ou se só sai de um lado. Pessoal, tem dois ovários, geralmente eles revezam. Um libera um mês, né? Liberou um ali. Depois, no outro mês, depois de 28 dias, o outro óvulo do outro lado vai liberar. Aí passou 28 dias, geralmente é do outro. Ou repete 2 vezes um ovário, e depois o outro vai 2 vezes. Nunca é um só, eles sempre vão alternando. E pode acontecer de liberar mais de um óvulo? Sim, pode acontecer. Mas depois nós vamos ver o que acontece se libera 2 óvulos. Tudo bem? Mas geralmente é um óvulo só que é liberado a cada um mês, né? A cada 28 dias. Tudo bem, gente? Então, aqui nós podemos ver também de uma outra forma, né? Aqui a gente estava vendo um desenho, aqui tem outro. Os ovários, as tubas uterinas, o útero e o canal da vagina. Pessoal, e agora vamos falar da fecundação. Vocês viram, né, na aula anterior, que o espermatozoide ele tem esse formato diferente, ele tem tipo um rabinho. Para que serve esse rabinho, essa cauda? Essa cauda, ela consegue se mexer, ela vai se movimentando. E já já a gente vai entender por que o espermatozoide precisa se movimentar. O óvulo, ele é bem maior do que o espermatozoide, ele é bem grandão, perto do espermatozoide, e ele tem esse formato arredondado. Na ejaculação, que é a liberação do sêmen, o homem vai liberar milhões de espermatozoides que estão nesse sêmen, né, esse líquido que é produzido no sistema genital masculino. Se essa liberação acontecer durante uma relação sexual, esses espermatozoides vão ser liberados no interior do corpo feminino, lá na vagina, no canal da vagina. E o que acontece? Esses gametas, eles têm que percorrer um caminho, eles têm que andar, né? Só que eles não saem andando, porque eles não têm perninha. Eles saem nadando, porque essa caudinha vai se mexendo e eles vão sendo impulsionados para frente. Então, eles são liberados na vagina, vão para o útero, e do útero vão para as tubas uterinas. Se lá nas tubas uterinas tiver um óvulo maduro, prontinho, esse óvulo vai se juntar com um espermatozoide. Um óvulo e um espermatozoide. Eles se juntam e formam uma nova célula. Essa célula nova é chamada de zigoto. E esse zigoto vai começar a se desenvolver e vai formar um embrião. Esse embrião vai crescer, vai virar um feto. Esse feto vai crescer e vai gerar um novo indivíduo.
Essa união dos dois gametas, a união do óvulo com o espermatozoide, nós chamamos de fecundação. Então, quando o óvulo recebe o espermatozoide, nós dizemos que ele foi fecundado. Houve a fecundação, a união dos dois gametas. É o primeiro passo para o início de uma nova vida. Beleza, pessoal? Tarefinha muito simples, muito fácil. A cruzadinha da página 314, né? Atividade 1. Então, super legal essa cruzadinha. Se não lembrar da palavra, a gente pode voltar lá na apostila, procurar que a palavra, todas as palavras estão na apostila. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Se ficou alguma dúvida, gente, pode colocar aqui nos comentários. Ou vocês podem anotar em algum canto aí para perguntarem no próximo Tira Dúvidas, que mudou de dia, hein, gente? Agora o Tira Dúvidas ao vivo é de segunda-feira, e aí vocês têm que conferir o horário certinho da turma de vocês. Combinado? Espero que vocês tenham gostado da aula, e até a próxima.